Olá, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso, bondoso, infinitamente justo, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para reconhecermos os defeitos que teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória e corrigirmos estes erros, esses defeitos, ficarmos livres destas mazelas. Então Deus, na sua infinita sabedoria, bondade, amor e misericórdia, nos concede oportunidades. Conforme Jesus disse, lá quando ele estava prestes a ser crucificado, em sua oração, uma belíssima oração, ele pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. E Deus constantemente faz isto. Deus não quer e não vai nos retirar aqui do mundo, mas constantemente nos oferta a oportunidades mil, oportunidades infinitas para nos livrarmos do mal. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como oportunidade para a nossa melhoria através do esclarecimento constante. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, livro de autoria de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e hoje as nossas reflexões terão como base o capítulo de número 88, que tem como título Em Louvor da Prece. Então aqui Emmanuel nos traz esclarecimentos belíssimos e profundos acerca do nosso comportamento perante a prece, como nós estamos nos comportando ao longo da nossa trajetória nas nossas preces. Será que nós oramos e ficamos de braços cruzados esperando que Deus, que Jesus, que os espíritos amigos resolvam os nossos problemas e ainda reclamamos quando nós pedimos uma coisa de uma forma e não somos atendidos daquela forma ou recebemos a resposta de uma outra forma? Então assim nos fala Emmanuel, nos esclarece Emmanuel, usando informações do próprio Cristo e também informações que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de chegarmos aqui e iniciarmos as nossas reflexões com base neste capítulo 88, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, o capítulo de número 108, em que Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: procure dar o mais que puder. Então aqui ele nos chama atenção para procurarmos fazer esforços para darmos o máximo que pudermos às outras criaturas na condição de boas obras. Uma boa palavra nos chama atenção, Pastorino, uma boa palavra, um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso, sem sombra de dúvida que isto, coisa tão simples, são coisas simples na nossa vida, conforme ele nos fala aqui, uma boa palavra,
um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso. Não precisamos fazer muito esforço para conseguirmos fazer isto. E aí ele diz: e você, se nós fizermos isto, ele nos diz, e você há de sentir em seu coração a grande verdade. É muito melhor dar que receber. Assim nos falou Francisco de Assis. É melhor, sem sombra de dúvida, nós termos condições de dar alguma coisa do que estarmos em necessidade de recebermos alguma coisa de alguém. E aí ele nos diz na sequência: ainda não percebeu isto? Então aqui ele nos faz um questionamento. Será que você ainda não percebeu isto? Que é muito melhor você ter condições de dar alguma coisa do que você estar numa condição de necessitado ou de necessitada de receber alguma coisa de alguém? E aí ele diz na sequência: experimente então. Se você ainda não chegou a esta conclusão, ou se nós ainda não chegamos a esta conclusão, experimentemos então fazer isto na nossa vida. E aí ele diz ainda na sequência: ajude alguém desinteressadamente e observe como lhe virá bater à porta com as mãos cheias de alegria a maior felicidade que você possa conhecer em sua vida. Então aqui ele nos fala que se nós ajudarmos alguém desinteressadamente, a felicidade virá bater à nossa porta. E aí ele encerra dizendo que a felicidade de dar virá bater à nossa porta se realmente nós começarmos a nos comportar desta forma. Uma palavra amiga, uma palavra dita na hora correta e da forma correta, um sorriso, um gesto de incentivo, uma gratidão, sem sombra de dúvida, que é isto que nós precisamos fazer. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos aqui nas reflexões com Emmanuel, neste capítulo de número 88 do Livro da Esperança, em que Emmanuel deu como título Em Louvor da Prece. E este louvor à prece, Emmanuel buscou como referência para as suas reflexões palavras de Jesus. Lá no Sermão do Monte, anotação de Mateus, no capítulo de número 6, versículo também de número 6, quando Jesus disse para nós, para todos nós, da seguinte maneira: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e, fechada a porta, orai ao Pai, no íntimo, e o Pai que vê no íntimo vos recompensará. Então aqui ele nos fala, nesta belíssima orientação acerca da prece, de que forma nós precisamos nos comportar ou nos postar no momento da oração. Aqui ele fala acerca de um quarto, aqui ele fala acerca de uma porta que precisa ser fechada e orarmos no íntimo, que o Pai que conhece o nosso íntimo nos atenderá. É importante nós refletirmos acerca disto e esclarecermos também, lembrarmos, porque todos nós já sabemos disto, que quando Jesus falou deste quarto, desta porta, ele não estava falando de algo físico ali na nossa casa, que precisamos ter em nossa casa um quartinho reservado para as nossas orações, que todas as vezes que sentirmos a necessidade de orarmos, que devamos entrar para este quarto e fechar a porta. Não, Jesus não está falando sobre isto. Jesus está falando sobre o nosso interior. Ele está falando de fecharmos as portas para os sentidos exteriores. É por isso que no meio espírita nós adotamos como uma prática orarmos de olhos fechados. Seria bom até que orássemos também com os ouvidos fechados, porque o barulho à nossa volta
acaba prejudicando esta concentração, esta ligação com o invisível. Então aqui Jesus, falando deste quarto, ele está falando do nosso íntimo, do nosso coração, da nossa consciência. Essa porta fechada são os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos para as coisas exteriores. Porque Deus conhece sim o nosso íntimo. E por que nós precisamos orar se Deus conhece as nossas necessidades? A oração, sem sombra de dúvida, é um ato de humildade, de submissão às vontades de Deus. E aí Emmanuel buscou também como referência no capítulo 27º de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, no item de número 4, a seguinte frase dos Espíritos Amigos, nos orientando acerca da prece. Então, eles nos dizem da seguinte maneira: orai, enfim, com humildade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano. Então, aqui eles estão falando daquela narrativa de Jesus, de um certo publicano e de um fariseu. Então, aqui eles nos orientam que é preciso que nós oremos com humildade, assim como o publicano que batia no peito, reconhecia os seus defeitos e pedia perdão a Deus, que é, neste caso, o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Porque o fariseu se sentia numa condição muito superior ao publicano. E aí eles nos dizem na sequência o seguinte: prestemos atenção na orientação que esses espíritos amigos nos falam acerca das comparações. Então aqui eles nos dizem da seguinte maneira: examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Então é preciso que durante a prece e em qualquer momento nós examinemos os nossos defeitos e não as qualidades. E se vos comparardes a alguém, se nós nos compararmos aos outros, é preciso que nós procuremos o que há de mal em nós. Então é preciso, se nós formos nos comparar às outras criaturas, não busquemos as coisas boas, mas busquemos as coisas más que ainda teimamos carregar conosco para fazermos esta comparação. Se você está imaginando em relação, se nós imaginarmos acerca do orgulho, que nós possamos pensar: pô, mas eu ainda me encontro numa condição de orgulhoso, de orgulhosa, assim como o fulano, assim como o Beltrano. Não naquela condição: não, mas eu já estou numa condição de uma criatura muito humilde. Não sou tão orgulhoso, tão orgulhosa como o fulano, como a fulana. Então aqui eles nos falam desta forma. E aí Emmanuel vem para acrescentar esclarecimentos acerca da prece. E lembrando a todos que quiserem buscar um pouco mais de esclarecimento acerca da prece, o estudo de todo o capítulo 27º de O Evangelho segundo o Espiritismo e também o capítulo seguinte, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 28º, quando Kardec fez um belíssimo estudo de todas as frases do Pai Nosso e também uma coletânea de preces acompanhadas de esclarecimentos. Então aqui Emmanuel nos diz da seguinte maneira: pediste em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhe as pupilas, regelando-te o coração. Então aqui, em muitas situações, nós pedimos isto e o ente querido acaba desencarnando e fala: pô, mas Deus não ouviu as minhas preces, eu orei tanto, pedi tanto, com tanto fervor, que Deus salvasse a vida da criatura, mas Deus não fez nada, ele acabou desencarnando, não adiantou de nada as minhas preces. E aí Emmanuel diz na sequência: solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu. Isso também acontece. E o acidente ocorreu esmagando-te as esperanças. Suplicastes a sustação da moléstia
e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. E por último ele diz aqui neste parágrafo, imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Então aqui ele fala de 4 situações. Ele fala acerca do desencarne, ele fala acerca de acidentes, ele fala acerca de doenças e ele fala acerca de necessidades materiais, que nós pedimos uma coisa e a resposta vem de outra forma. E aí Emmanuel, na sua sabedoria, vem e nos esclarece o sentido de cada uma dessas 4 ilustrações que ele deixou aqui neste primeiro parágrafo. Aí ele nos esclarece da seguinte maneira: mas, se não abandonares a prece, se nós não abandonarmos a prece, perseverarmos na prece, aliando a prece ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo por fim que a desencarnação, daquele caso em que oramos a um ente querido, pedindo a Deus que salvasse a sua vida e ele acabou desencarnando, então ele nos fala que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis. Então aqui ele nos fala que naquelas situações em que oramos a Deus, pedindo que salve a vida daquela criatura, o desencarne, na verdade, foi uma providência, ele foi providencial para evitar sofrimentos maiores. E na outra situação do desastre, do acidente, ele nos diz que o desastre se constituiu em medida de emergência para evitar calamidades maiores. Ou seja, Deus não erra. E ainda ele diz que a mutilação física em relação à doença, a mutilação física é defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil e que, por último, ele diz, e que as dificuldades materiais em relação àquela penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça explosivo nas tuas mãos. Então aqui ele nos fala acerca de uma deformidade física que teve como origem ali ou consequências de uma doença, que isto aconteceu para que não ocorresse no futuro quedas morais ainda maiores, de difícil soerguimento, e que as necessidades materiais, passarmos por dificuldades materiais, são experiências necessárias para a nossa vida e que em muitas situações, finanças em nossas mãos, em excesso, seriam verdadeiros explosivos, nos prejudicariam e muito na nossa trajetória. E aí Emmanuel acrescenta mais esclarecimentos belíssimos acerca do nosso comportamento perante a oração, nos dizendo que da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto de compunção e a postura de reverência. Prestemos atenção nestas palavras tão assertivas, tão acertadas de Emmanuel, quando ele nos fala que não basta nas nossas preces nós pedirmos perdão a Deus, pedirmos perdão à eterna justiça. Não bastam simplesmente lágrimas e a nossa postura de reverência. Então ele acrescenta que é preciso que, neste caso, após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do próprio Espírito, ou seja, na prece, nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos delitos e pedimos perdão a Deus, que este reconhecimento é apenas o início, que é preciso, conforme ele nos diz aqui, é preciso continuarmos, é preciso que nós continuemos trabalhando constantemente. Neste caso, se nós não trabalharmos pela e para a nossa transformação, nós continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes.
Então é preciso trabalharmos pela e para a transformação. E aí ele acrescenta, contudo, se perseveramos na prece, com o serviço de boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho, perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos à condição de credores e adversários. Então não é simplesmente orarmos a Deus, pedirmos perdão, às vezes ali em lágrimas, a Deus pelos nossos erros, os nossos equívocos, e continuarmos de braços cruzados. É preciso, conforme ele nos fala aqui, que nós, além de perseverarmos na prece, é preciso que nós também perseveremos no serviço das boas ações que atesta perante a Deus, ou que atestam perante Deus a nossa corrigenda, a nossa mudança de atitude, a nossa correção de rota. Aquela mudança, conforme nos disse Chico Xavier, que não é possível nós voltarmos lá atrás para corrigirmos os nossos erros, mas é possível que nós mudemos de atitude daqui para frente e ter um final completamente diferente, ou seja, mudarmos a rota da nossa vida. E aí Emmanuel acrescenta o seguinte: se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece. Mesmo assim, prossegue orando, fiel ao bem que te revela o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Então é preciso, conforme ele nos fala aqui, que mesmo com dificuldades, é preciso que continuemos em oração, fiel ao bem, que nos revela o espírito renovado. E aí, Emmanuel ainda acrescenta, neste capítulo, esclarecimentos da seguinte maneira: realmente, sem o trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Então aqui prestemos atenção nesta frase de Emmanuel, que não adianta simplesmente você traçar um belo plano para a sua vida e ficar de braços cruzados, que sem o trabalho que o efetive, ou seja, que coloque em prática aquele belo plano, o belo plano será simplesmente um belo plano que ficará perdido, não será aproveitado, não vale prometer sem cumprir. Conforme Jesus colocou lá na oração dominical ou na oração do Pai Nosso, que ele nos deixou como roteiro para esse colóquio com Deus, porque nós assumimos ali no Pai Nosso um compromisso para com Deus, para conosco mesmo. Pai, perdoa as minhas dívidas da mesma forma que eu tenha perdoado aqueles que pisaram no meu calo. Então aqui, conforme ele nos diz, não vale prometer sem cumprir, porque quando nós oramos, nós rogamos a Deus, seja através do Pai Nosso, seja através de uma outra prece, nós estamos prometendo a Deus uma mudança de atitude. Então é por isso que Emmanuel nos chama a atenção que não vale prometer sem cumprir. Conforme nós conhecemos no linguajar popular, que você prometer não é obrigado, mas uma vez você prometeu, você assumiu um compromisso, moralmente falando, você tem a obrigação de cumprir. É por isso que Emmanuel nos fala desta forma. E aí ele encerra dizendo o seguinte, que a oração dentro da alma
prestemos bastante atenção a este último parágrafo, a esta última frase de Emmanuel acerca da oração. Como funciona a oração em nossa vida? Então ele diz que a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra, que é o caso de todos nós aqui na Terra, almas comprometidas em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Imagine você na sua casa, você deixar ali um quarto, um ambiente fechado, sem entrar ali por vários e vários meses. E lá dentro daquele ambiente existe um interruptor, uma lâmpada, que num belo dia você resolve visitar aquele ambiente e liga aquela lâmpada. Assim Emmanuel faz esta comparação, que a lâmpada, que é a prece na nossa vida, a prece significa esta lâmpada, a lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz naquele ambiente desarranjado, a presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado, do ambiente sujo. Não altera o ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, esta lâmpada que é a prece na nossa vida mostra sem alarde o serviço que deve ser feito. Então, quando nós acendemos verdadeiramente esta lâmpada no interior da nossa alma, comprometida em lutas aqui na sombra, ainda que nos encontramos, é isto. Nós enxergamos aquele ambiente que é o nosso interior, todo desarrumado, todo sujo, com tanto de mazelas a serem removidas, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência. Então ele nos fala que acender esta lâmpada e ver toda aquela sujeira não resolve o problema. Os detritos não serão removidos daquele ambiente físico que ele traz como comparação. É preciso que nós, neste caso do ambiente físico, nós peguemos um balde com água, sabão, vassoura, os apetrechos para uma boa limpeza, principalmente para uma limpeza mais pesada, e coloquemos mãos à obra. Assim também são os vícios que nós teimamos carregar conosco, que através da prece, acendendo esta lâmpada no nosso interior, nós reconhecemos todas estas mazelas que carregamos conosco. Simplesmente acender esta lâmpada através da prece não vai resolver os nossos problemas. É preciso colocarmos mãos à obra, ou seja, mudar de atitude, mudar a nossa rota para nos transformarmos em pessoas melhores. Reflitamos acerca disto, reflitamos acerca desta lâmpada que nós temos à nossa disposição para acendermos no nosso interior e iniciarmos assim o nosso processo de verdadeira transformação. Paz do Cristo conosco e muito obrigado. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão mais uma vez. Até breve, meus irmãos e irmãs, quando aqui pretendemos retornar para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.